recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guarda, e em teus braços é o meu descanso. 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 Oh, aleluia. Em meio às provações, mesmo que tudo esteja difícil na sua vida, nos braços do Senhor é o nosso descanso. Por mais que a situação esteja adversa na sua vida, por mais que você pense que não vai conseguir, nos braços do Senhor é o nosso descanso. Porque nós estamos seguros por um braço forte, nós estamos seguros por aquele que nos amou. Aquieta minha alma. Oh, aleluia. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só.
difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. O teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só se eu não me sinto só. Aquieta minha alma. E aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só se eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar? Mesmo assentados, eu gostaria de fazer a leitura de uma palavra rapidamente no livro de Atos, capítulo 28. Atos 28, verso 9 em diante. Perto da praia havia uma propriedade pertencente a Públio, a principal autoridade da ilha. Por 3 dias ele nos hospedou e nos tratou com bondade. Aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre,
Paulo entrou, orou por ele e, impondo as mãos sobre sua cabeça, o curou. Então, os demais enfermos também vieram e foram curados. Como resultado, fomos cobertos de presentes e honra. E chegada a hora de partirmos, o povo nos forneceu todos os suprimentos necessários para a viagem. Aqui é o contexto quando Paulo ele solicita comparecer diante em Roma, e aí ele é levado cativo no navio. Esse navio ele naufraga e então Paulo, ao desembarcar nessa ilha, é recebido com graça por esse homem chamado Públio. O que eu gostaria de dizer para vocês nessa manhã? Esse mês nós tivemos um contexto aí na mídia, né? Todas as redes falaram bastante sobre depressão, né? E o que eu gostaria de falar para vocês essa manhã é que é possível a gente passar pela depressão porque eu passei e eu estou aqui. Então existe essa possibilidade. E o Senhor ele envia pessoas para nos tirar de lugares que às vezes a gente acredita que não é capaz de sair. Em 2017, quando Caleb nasceu, ele tinha uma doença chamada PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. E ele não conseguia ingerir nenhum tipo de leite. Eu passei por muitas dificuldades com o Caleb. Para quem acompanha aí minha história um pouquinho mais de perto, sabe que uma criança recém-nascida precisa se alimentar de alguma forma. E a única forma que eu tinha era suco de fruta para alimentar o meu filho. Então, imagina você levantar de madrugada com uma criança pequena de 10 dias e você ir no freezer da sua geladeira e pegar uma garrafa de suco de goiaba para alimentar ele. É muito doloroso, é muito difícil. Mas a graça do Senhor sempre me sustentou e eu acredito sim que foi o Senhor quem nutriu o Caleb durante quase 3 anos que ele teve esse problema de APLV. No finalzinho de 2018 para 2019, eu descobri que a Isabelle e o Caleb eram autistas. E aí foi um pouco mais difícil, porque aí quando você descobre um diagnóstico, você vai atrás de todas as informações para você conseguir ajudar os seus filhos, né, a sua esposa, o seu esposo, qual esteja acometido daquela dificuldade. E no meu caso eram 2. E eu achei que era muito para eu conseguir aguentar. E aí eu me sucumbi. Mas o Senhor, ele enviou 4 Públios na minha vida. O primeiro deles foi o Espírito Santo. O segundo foi a minha irmã Érica. O terceiro e o quarto foram 2 amigas muito próximas que congregam aqui com a gente. E uma delas, uma vez, me pegou muito forte num congresso. Eu estava no quarto, muito triste, muito desesperada. E eu falava que eu não ia conseguir levar aquela situação. E estavam a Marcela e a Louviene comigo. E ali eu me joguei no chão e fiquei desesperada. Porque você vai pesquisar e a faixa de sobrevivência de autista é muito baixa, com 67, antes dos 70 anos, né? E aí a ansiedade, né, de você já estar pensando lá no futuro. Por causa das medicações, existe uma estatística que os autistas eles vivem menos, né? A taxa de sobrevivência é menor. E ali eu desesperada, a Loviene me pegou pelo braço forte e isso não sai da minha cabeça, porque foi um Públio. Ele me segurou pelos braços, olhou nos meus olhos e falou: "Você consegue, sim. Você é forte, sim, porque você não está sozinha. Então, levanta desse chão, enxuga essas lágrimas e vamos para frente, porque você vai conseguir." E eu acreditei naquela palavra, mas não foi fácil. As pessoas costumam dizer que você está com depressão, então levanta daí, se vira, arruma força, mas quem está dentro do problema nem sempre é fácil. Mas eu acredito que esses momentos são pausas do Senhor. E esse momento foi uma pausa na minha vida. Eu precisei dessa pausa para eu conseguir
me refazer, né? E assim como o pai de Públio estava doente, hoje a pergunta que eu faço para você: qual é a área adoecida na sua vida que o Senhor precisa enviar um Públio para te fortalecer? Eu creio fortemente que essa manhã o Senhor marcou um encontro com cada um de nós que estamos aqui para nos fortalecer em alguma área. Às vezes você vai olhar e vai falar assim para mim: Amanda, mas eu não tenho depressão. Amém. Amanda, mas eu não tenho nenhum problema de saúde. Amém. Mas qual é o seu pai doente? Qual é o seu pai adoecido? Existe alguma área que precisa ser cuidada? O Senhor vai cuidar nessa manhã. Amém? Gostaria de convidar as salas dos pequenininhos, que é a sala da Camila e a sala da Wilma, para subirem e desde já convidar a Érica para vir fazer um momento aqui. Ela vai ministrar uma palavra aos nossos corações e trazer ferramentas. E enquanto ela se achega aqui, o irmão Edson vai passar com a plaquinha aí para vocês fazerem a oferta. Esse café delicioso que nós tomamos lá em cima é resultado da ofertinha de cada um de nós, amém? Então, por isso também eu os agradeço desde já. Graça e paz, irmãos. Amém. Bom dia, glória a Deus, né, por mais esse dia que o Senhor nos permitiu estarmos aqui ouvindo e adorando e exaltando o nome dele, dizendo o quanto ele é bom, o quanto a misericórdia dele dura para sempre nas nossas vidas. Amém. Agradeço a Deus, agradeço a todos os irmãos, agradeço o convite que me foi feito para estar aqui com vocês esta manhã. Desde pequena eu ouço assim: a igreja de São Miguel, a igreja de Guaianazes, a igreja de São Miguel, a igreja de Guaianazes. E aí depois a gente cresce, amadurece e entende sobre unidade, que somos um corpo de Cristo, e que essa separação muitas vezes quem faz é a gente, mas o Senhor não. Somos um só. Somos um corpo, somos uma unidade. Amém? Gostaria de iniciar orando. Não precisa vocês se levantarem, só baixar vocês e vamos orar ao Senhor por esse momento. Senhor, nós te agradecemos por tudo que já foi feito aqui essa manhã, Pai, por cada louvor, por cada palavra que foi falada aqui, Senhor. Que a cada mensagem, meu Senhor, que cada movimento que acontecer aqui seja para exaltar o teu santo nome. Te pedimos, Pai, por graça e compaixão, que o Senhor venha, Pai, nos fornecer ferramentas, Senhor, necessárias, Senhor, de enfrentamento, Pai, enfrentamento das nossas dificuldades, das nossas angústias, Senhor, dos nossos dias maus, Pai. Que o Senhor seja sempre, Pai, o nosso orientador. Que o teu Espírito Santo, Senhor, nos direcione a cada momento, Pai. E que para isso nós possamos ter um coração ensinável, Senhor. Um coração, Senhor, sensível à Tua palavra, Senhor, ao Teu mover em nossas vidas. Amém? Agradeço pelo café da manhã também, estava ótimo. As meninas falaram para mim ontem lá no Aviva, vai começar às 9 horas. Antes das 9 eu já estava aqui, porque eu sou muito pontual. Quem anda comigo sabe, né? A gente chegou aqui, faltava 15 minutos ainda para as 9, a gente ficou ali um pouquinho para ver se chegava algum irmão da igreja, né? Para não ser tão inconveniente. Mas aí a gente já entrou e tomamos um café. Muito obrigada aos irmãos que fizeram o café. Tenho certeza que não começou hoje, né? Até porque eu acompanho. Então eu sei que essa correria já começou durante a semana para fazer tudo. Então Deus abençoe cada uma dessas mãos que prepararam esse café para nós. Estava ótimo. Eu vou ler aqui uma palavra que fica em 1 Samuel. É nessa palavra que a gente vai se orientar aqui essa manhã. 1 Samuel 22, o versículo é o 1 e o 2. 1 Samuel 22.
na minha tradução, diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade, os endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder dele. Havia cerca de 400 homens com ele. Quem aqui já passou por um momento de solidão, de desânimo? Levanta a mão. Olha para o lado agora. A mão levantada. Não estamos sozinhos. Todos nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos momentos de solidão, de angústia, de tristeza. Mas glória a Deus, porque nós temos o Senhor que nos sustenta, nós temos a palavra do Senhor que nos orienta e nos ajuda a passar por esses momentos de dificuldade. Porque o que seríamos de nós, né, se nós não estivéssemos ali firmados na palavra do Senhor? Para onde iríamos? O que faríamos? Absolutamente nada. Porque é só por meio dele, é só pautados na palavra do Senhor que a gente consegue criar ali, enxergar estratégias de enfrentamento. E aí todo mundo aí que já conhece essa palavra sabe que Davi vai para lá, para essa caverna, se esconde porque ele está fugindo de Saul, né? O rei que estava ali perseguindo ele, querendo matar ele, e ele foge para lá para tentar se esconder. Não é só uma caverna, né? Os historiadores dizem que são várias cavernas anexadas ali. Então, é como se fosse um labirinto. Você entra ali e fica realmente escondido, né? Então, quem está de fora dificilmente ousaria entrar ali dentro daquela caverna para saber o que tinha ali dentro. Então, ele se sentia seguro ali, refugiado naquele lugar. Mas a gente vai aprender que essa caverna e que esses momentos que a gente passa de dificuldade é só um processo, é um momento, não é uma morada para mim e para você. É um lugar que muitas vezes a gente precisa enfrentar, né, para lidar com as nossas dificuldades, para entender melhor sobre tudo, mas não é um lugar que a gente deve permanecer. Então, o convite do Senhor nessa manhã é que a gente saia desses lugares de dor, nesses lugares que muitas vezes a gente se isola e fica ali paralisado, sem muitas alternativas. O Senhor vai nos dar algumas hoje. Eu poderia falar que são 10 lições, mas eu fico pensando que quando a gente fala sobre lições, parece uma coisa muito teórica, né? A gente leva isso para a teoria e fica por isso mesmo. Mas não, são ferramentas. São ferramentas que o Senhor vai entregar. Ele entregou na minha mão e Ele vai entregar na mão de cada um de vocês, se assim vocês crerem nessa manhã. Ferramentas de enfrentamento para sairmos deste lugar. Primeira ferramenta, testemunho. Até na caverna você pode ser bênção na vida de alguém. Porque Deus é capaz de tornar os nossos piores momentos, aqueles momentos de dor, de dificuldade, de desamparo, em testemunho. Ele tem essa capacidade. Enquanto para a gente é tudo muito impossível, né? Como eu vi a Amanda falando aqui no início do culto, mas para Deus é possível. Então, aqueles momentos de dor, ou esse momento de dor, de dificuldade que você esteja enfrentando, saiba que isso é uma ferramenta nas mãos do Senhor. Uma ferramenta para você abençoar outras vidas, para você sair de lá mais forte, mais capacitado e abençoar. Então, a primeira ferramenta para nós é o nosso testemunho. É tudo aquilo que a gente passa. Eu tenho um testemunho, acredito que muitos dos irmãos já conheçam, mas a gente não vive só um. A gente vai vivendo coisas assim diariamente na presença do Senhor. E todos os dias a gente tem uma possibilidade de viver coisas que não são só naturais, mas sobrenaturais, que eu acredito que é o anseio do Senhor para as nossas vidas. Que a gente não se paute só naquilo que é natural. Uma segunda ferramenta seria a transformação. Então, não importa como você entra em uma caverna. O importante é como você sai de dentro dessa caverna. Porque a gente entra triste, imagine, todo mundo lá. Pessoal chegando, tudo endividado, com nome no SPC e Serasa lá, muito preocupado, cabeça cheia de coisa. Outras pessoas tristes, aflitas, brigou com um cônjuge ali, não tem mais um relacionamento bom, abandonei tudo, vou fugir, vou me esconder.
Tô com ansiedade, tantas questões vão surgindo, vou me esconder ali naquela caverna, imagina. Mas como que eles saem de lá? A gente acompanha na palavra de Deus que eles saem de lá nomeados como valentes de Davi. Então, eles entram de uma forma, mas eles saem daquele lugar com um novo status. Eles saem de lá transformados pelo Senhor. Então, a gente crê que a gente sai desses lugares mais valente, mais atento, mais perseverantes, prontos também para falar e para espalhar essa transformação. Então, mesmo que você esteja hoje num lugar de dificuldade, de dor, que você olha ao seu redor e não encontra muita alternativa de solução para determinado problema, mas continue confiando que o Senhor pode trazer transformação. Essa é uma das melhores ferramentas que Ele tem para as nossas vidas, é nos transformar, é nos colocar em lugares diferentes, é nos moldar a cada dia, se assim estivermos com o coração ensinável para que Ele entre e atue em nossas vidas. Então, a gente vê ali 3 dos principais homens, né, de Davi, que era Josebe, Eleazar e Samá. Então, imagine, esses homens entraram lá, tristes, angustiados, aflitos. Quando eles saem, um deles, a Bíblia diz que matou 800 homens de uma vez só com uma lança em uma batalha. O outro lutava tanto que a sua mão ficou colada numa espada. De tanto que ele estava ali a todo momento lutando, guerreando, a mão dele ficou grudada, não conseguia mais abrir mão daquela espada. E outro, o Samá, a Bíblia diz que ele defendeu um campo de lentilhas sozinho contra os filisteus. Então imagina, você entra num lugar fracassado, angustiado, triste, arrebentado, mas você sai de lá sendo um valente do Senhor. Quando você se permite viver essa experiência, quando você chama o Senhor, convida o Senhor para passar com você por essas dificuldades, você sai de lá sendo um valente, assim como esses homens que a gente vê testemunhado na Bíblia, na palavra do Senhor. Uma terceira ferramenta para as nossas vidas é a multiplicação. Então, a gente não pode treinar pessoas para nos auxiliar. A gente tem que treinar as pessoas para elas nos substituir. Às vezes, tem pessoas que ficam com receio de ensinar, de passar, de transferir. Fica com medo das pessoas ser melhor do que a gente. Não tenha esse medo. O Senhor nos chama para ensinar verdadeiramente. O Senhor nos chama para marcar uma geração como essa geração que está aqui, de pessoas fortes, valentes, imprimir nelas verdadeiramente a palavra do Senhor. Então, toda vez que o Senhor te der uma palavra, toda vez que o Senhor fizer algo diferente na sua vida e você sabe que você precisa testemunhar, que você precisa ensinar, ensine. Ah, mas o outro vai fazer melhor, vai pegar essa ideia. Glória a Deus. Glória a Deus, deixa ele pegar essa ideia, deixa a palavra do Senhor reverberar, deixa o ensinamento do Senhor transformar mesmo todas as vidas que for possível. Então, lá em 2 Samuel, no capítulo 23, 8, diz assim: os guerreiros de Davi tinham habilidades e eram treinados para representá-lo em qualquer situação. Então, Davi não tinha medo, não tinha receio. Ele sabia que ele tinha homens fortes ali, na linha de frente, porque ele preparou, porque ele ensinou tudo aquilo que o Senhor colocou e ministrou no coração e na vida dele. Então, não tenha medo de auxiliar as pessoas, treine elas para te substituir. Uma quarta ferramenta é a coragem. Você está entre os 37 ou entre os 363? A Bíblia vai nos falar que eram cerca de 400 homens. Mas só 37 ficaram conhecidos como os valentes de Davi. Provavelmente tinham mais ali. Mas na linha de frente, aqueles que foram nomeados, foram classificados como os valentes de Davi, foram esses 37. Provavelmente porque eram obedientes, tementes ao Senhor, respeitavam o seu líder, respeitavam a palavra do Senhor, se destacavam por buscar, por querer de fato estar ali, naquela linha de frente, lutando, guerreando contra o mal.
Então, a pergunta do Senhor para mim e para você nessa manhã é essa. Você quer estar entre esses 363 que são guerreiros, mas que talvez não fazem nada para estar ali à frente de uma batalha, que não se colocam à disposição de servir a igreja, à disposição de servir o meu irmão, à disposição de servir meus vizinhos, aqueles que estão ao meu lado e necessitados. Eu quero estar entre esses 37. E valentia não significa você ser violento. Significa você ter fé, significa você ter coragem para lutar contra a potestade do mal todos os dias. Lá em Josué, no capítulo 1, do 6 ao 9, o Senhor vai falar para Josué: seja forte e corajoso. E várias vezes ali naquele livro a gente vai ver o Senhor repetindo essa palavra. E força em Deus é não ter força em você mesmo. É você saber que não é sobre você. É sobre a força dele. Porque pela nossa força a gente não pode mesmo absolutamente nada. E ter coragem, ser forte, corajoso, não significa que a gente não vai ter medo. A gente vai ter medo. A gente é um ser humano dotado de sentimentos e emoções, fragilidades, vulnerabilidades. A gente vai sentir medo, a gente vai sentir angústia, a gente vai ter um dia muito cansativo. Ainda assim, eu lembro dessa palavra do Senhor. Seja forte, corajoso, porque não diz respeito ao que eu sinto, mas ao que o Senhor representa na minha vida. Quinta ferramenta, apoio. Deus ele vai te enviar pessoas improváveis para te ajudar. Então, talvez Davi tenha imaginado ali que Deus enviaria homens para ele experientes, corajosos, que já estavam ali acostumados a lutar, a estar ali na guerra, mas não, porque Deus não trabalha com a lógica humana, ele não trabalha da forma que a gente pensa. Não, ele faz completamente diferente. Então, ele coloca ali pessoas improváveis, junto a Davi naquela caverna para que ele lutasse, para que ele treinasse. E quem melhor do que esses homens aflitos para entender Davi, que também estava aflito, que também estava passando por um momento de perseguição, de angústia, de medo. E aí Deus pega tudo isso e transforma numa coisa muito boa. Então, Deus sempre manda pessoas improváveis para nos ajudar. Na minha roda de conversa que eu faço com as irmãs lá na minha igreja, tem esse objetivo. Um lugar onde as pessoas podem conversar, onde elas podem compartilhar o medo delas, a angústia delas, e aí uma outra irmã compartilha o medo dela, a angústia dela, e aí a gente se identifica uma com a dor da outra, e a gente busca alternativa para aquilo. Então, o Senhor vai sempre nos colocar em situações e no meio de pessoas improváveis, que a gente talvez olhe e fale, não, esse daqui não pode me ajudar, não pode fazer nada por mim. Nossa, olha o tanto de problema que ele está enfrentando na vida dele. O que ele pode fazer por mim? Muita coisa, se ele for capacitado pelo Senhor. Então, não despreze aquilo que é improvável, aquilo que você olha e talvez ache que não tenha valor nenhum ali. Porque o Senhor pode levantar essas pessoas para lutar ao seu lado. Amém? Sexta ferramenta, recomeço. Porque a caverna de Adulão, esse lugar onde Davi se escondeu com esses guerreiros, não é uma sepultura. Lá não é um lugar de morte, lá é um lugar de recomeço. Lá é um lugar onde as pessoas, esses homens ali, se encontraram, mas que depois eles tiveram que sair dali e recomeçar. Em 1 Samuel 22, 5, o profeta Gade, ele fala para Davi, saia desse lugar. Ei, Davi, não fique aqui. Vá logo para a terra de Judá. Dê o seu tempo aqui. Saia desse lugar. E aí ele sai e a gente começa a ver tudo que o Senhor começa a operar no meio deles. Durante a pandemia, após a pandemia, aliás, eu estava muito triste, muito depressiva, muito angustiada por tudo que eu tinha enfrentado na pandemia, por tudo que tinha acontecido comigo durante a minha gravidez. Para quem não conhece meu testemunho, eu vou falar rapidamente, só para ficar explícito e dar um contexto para esse testemunho que eu vou contar. Que eu fiquei com Covid, obrigada. Eu fiquei com Covid ali durante a minha gestação e com 7 meses eu tive que fazer uma cirurgia de emergência para
Laura nascer, porque ela já não recebia mais oxigenação, porque meu pulmão estava completamente comprometido. E aí os médicos falavam que 98% do meu pulmão estava horrível, não precisava mais para nada. Era como se fosse de uma pessoa que fumou por 40 anos. E só tinha 2%. E eu dou glória a Deus por esses 2% que o Senhor converteu em vida. Mas depois de todo esse processo que eu passei, foram 22 dias ali no hospital ao todo, enfrentando esse processo até que a Laura nascesse. E depois desse processo eu fiquei com uma depressão horrível, eu não queria sair de dentro da minha casa de forma alguma. E eu lembro que às vezes que eu fui obrigada a sair por questão de saúde, né? O bebê nasce, você tem que levar no posto de saúde, dar as vacinas, etc. E eu lembro que eu pegava uma roupa que eles me deram, os equipamentos que eles me deram lá no hospital, aquela jaleco amarelo de enfermeiro, né? Do pessoal que trabalha lá na área da saúde, colocava luva, colocava uns sacos de proteção no meu pé, colocava touca na minha cabeça e ia para os lugares assim. As pessoas estavam com medo também, ansiosas, né, tristes com aquela situação, mas ninguém estava daquele jeito, não. Então, todo mundo me olhava, nossa, o que essa menina tem? Estava com um transtorno obsessivo ali, compulsivo, muito forte. Estava com uma depressão muito difícil. Então, eu não queria que ninguém encostasse em mim. Eu tinha muita dificuldade que as pessoas chegassem perto de mim ou da minha filha, beijar jamais, dar a mão jamais, nada, absolutamente nada eu queria que fizessem com nós. Acho que eu e a Laura ficamos dentro de um quarto mais ou menos uns 5 meses. Então, os primeiros meses ali da vida dela, foi só eu e ela e o pai dela à noite, quando chegava do trabalho, porque eu tinha um pânico horrível de sair de dentro do meu quarto e qualquer coisa pudesse acontecer com a Laura ou comigo novamente. Então, eu saí da caverna, porque eu passei por todo aquele processo, estive em coma, o Senhor me deu vida novamente, reverteu esses 2% em vida, mas eu continuei usando as coisas daquela caverna. Eu continuei me vestindo daquela proteção, daquela armadura que eu não queria abrir mão de forma alguma. Eu não queria realmente sair de dentro daquela caverna. Mas, aos poucos, eu fui recebendo convites, e aí eu recebia mensagens no WhatsApp de pessoas pedindo para mim orar por determinada mulher que estava grávida, com Covid, passando por situação parecida com a minha. Aí uma outra pessoa enviava mensagem, queria que eu orasse, queria que eu enviasse vídeo, e o Senhor começou a me puxar de dentro daquela caverna. E aí os irmãos queriam ouvir meu testemunho na igreja, e eu precisava me preparar para aquilo, porque toda vez que eu falo, chorava muito. Hoje é que o Senhor me sustenta mais para falar, mas toda vez que eu começava a falar sobre isso, não tinha capacidade cognitiva para isso. E aí o Senhor começou a me puxar daquela caverna através de convites para pregar, para ministrar a palavra dele, para fazer um trabalho diferente, para ajudar pessoas que estavam passando por aquela situação que eu passei, para orar, para interceder, para ser diferença. E aí, quanto mais eu me aproximava de Deus, mais eu entendia o porquê de tudo aquilo que eu tinha enfrentado naqueles últimos anos. Eu entendia que a caverna com Deus, ela é diferente. Porque a caverna com Deus, ela nos alinha, ela nos dá direcionamento, ela transforma a nossa vida. Ela não deixa a gente da mesma forma que a gente entra. Então, se você precisa, ou se você já enfrentou uma situação como essa, saiba, é possível sair diferente deste lugar. Com o Senhor é possível que a gente viva uma verdadeira transformação através do nosso testemunho, através do nosso alinhamento com Deus, com a palavra dele. 7ª ferramenta, cura. Deus não monta um exército de feridos, mas de curados. Então, aqueles homens chegam ali machucados, sem muita perspectiva de vida, angustiados, mas eles se tornam um exército guiado por Deus. Eles precisavam estar curados. Então, eles precisavam passar por aquela caverna, mas eles só saem de lá quando eles são curados. Então, antes de você casar, antes de você liderar, antes de você ocupar um novo lugar ali na empresa onde você trabalha, antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer outra missão, busque a cura no Senhor. Porque se eu não me curo,
Se eu não sou verdadeiramente transformado, eu não consigo auxiliar absolutamente ninguém. Ao contrário, eu posso adoecer as pessoas ao meu redor, se eu não estiver curada. Então, o Senhor nos convida para estar neste lugar de cura, de libertação, onde nossas vidas vai ser uma vida que vai gerar outras curas, outras transformações. Amém? Os irmãos estão entendendo até aqui? Amém? 8ª ferramenta. Permissão. Sim, Deus permite. Sabe, essas dor maluca que a gente enfrenta, esses problemas difíceis que a gente fala, não, foi outra pessoa que me colocou aqui, não. Deus permite. Deus permite que eu e você passe por situações de dor, de desgaste, de dificuldade. Ele permite o vento, ele permite a dor, ele permite a dificuldade, porque só assim a gente pode se tornar aptos para ajudar. Só assim a gente pode se fortalecer verdadeiramente. Então, por mais que seja difícil, creia que Deus permite. E se Ele permite, Ele está com você, Ele está comigo nesses momentos. Muitas pessoas batem na nossa porta procurando ajuda, como eu falei anteriormente. Então, se você não tivesse enfrentado, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, será que eu teria capacidade suficiente para falar com as pessoas sobre isso? Sobre cura, sobre milagre, sobre transformação? Dificilmente. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu falava assim sobre as mães, né? Ah, mas é muito fácil, é muito simples. Eu acho que as mães complicam muito. Eu acho que as mães colocam muita dificuldade. E eu queria trabalhar com crianças e eu achava que eu era uma super profissional com crianças. Meu Deus, quando eu tive minha filha, caiu tudo por terra. Não é fácil, não é simples. Não é. E eu precisava passar pela maternidade para eu entender a minha mãe, para eu entender as outras mães que eu atendia daquelas crianças. Então, é muito simples a gente achar que a gente tem o domínio de tudo. É arrogância da nossa parte. Mas só quando você passa por um processo que o Senhor permitiu você passar, e você é curado, e você é transformado, aí sim, você tem conteúdo. Aí sim, o Senhor te forneceu ferramentas necessárias para você ajudar outras pessoas. 9ª ferramenta, motivação. A característica de um valente é encontrar forças até no dia de angústia. Então, até no dia difícil, até no dia ali perturbador, você precisa encontrar motivos. Busca aí na sua mente, busca ao seu redor, olha para os seus filhos, olha para um lado, olha para o outro, abre seu armário, abre a sua geladeira, veja a sua cama, veja seus pés se movimentando e andando, veja seus braços com força. Você tem motivo. Nós temos muitos motivos. A gente encontra muitos motivos na palavra de Deus, na fé, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso propósito, para continuar, para não desistir, para não abrir mão daquilo que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. Eu tive muitos motivos para desistir, mas Deus me deu um especial, que foi a minha filha. Eu lembro que quando eu estava ali na UTI, a minha saturação muito baixa, não aumentava de jeito nenhum, e eu muito ansiosa, toda hora olhava para aquela máquina e a saturação baixa, e enquanto a saturação não aumenta, você não tem perspectiva de melhora, né? Você fica ali um bom tempo. E aí eu lembro que a primeira vez que eu ordenhei o leite materno, que eu senti o cheiro daquele leite, meu Deus, aquilo me deu vida. E eu lembrei, tem alguém que precisa de mim. Tem uma criança ali que só vai literalmente sobreviver, primeiro pela graça, pelas mãos do Senhor, mas segundo, se eu alimentar ela, se eu ajudar ela a se manter viva, é que ela vai ficar viva. Então, eu tinha um motivo muito especial para sair daquele lugar. Eu pensava na minha família, eu lembrava do olhar do Guilherme e da Amanda ali na UTI, antes da gente se despedir, e eu pensava, eu tenho motivos para sair desse lugar. Eu pensava nas pessoas da minha igreja, nos meus irmãos que estavam ali em constante oração, era muita mensagem que eu recebia, não conseguia acompanhar tudo, mas eu tinha certeza que tinha muita gente intercedendo. Eu lembrava, eu tenho motivos para sair daqui. Eu tenho motivos, eu e você tem motivos todos os dias.
olhe para o lado, não despreze as pequenas coisas que parecem tão irrelevantes no seu dia a dia. Você tem motivos. Você tem motivos para continuar, você tem motivos para acreditar, você tem motivos para abençoar outras vidas. Então, pela primeira vez, quando eu ordenhei aquele leite materno, mesmo que ele foi desprezado, porque eu não podia amamentar a minha filha, aquilo me deu vida e pela primeira vez a minha saturação aumentou. Então, eu entendia, eu tenho um motivo. Eu preciso sair desse lugar, eu preciso continuar lutando, porque tinha hora que o médico chegava e falava, não, você tá horrível, tá pior do que ontem, vai voltar para os aparelhos de novo, vou ter que colocar você em coma induzido de novo. E eu buscando motivo. E o Senhor me deu, e o Senhor nos dá. Todos os dias o Senhor nos dá motivo para continuar. Então, enxergue esses motivos que você tem na sua vida para continuar. 10ª ferramenta, renovação em Cristo. Jesus pode fazer com você o que Davi fez com aqueles homens. Não importa seu estado emocional, não importa seu estado físico, seu estado espiritual, o quanto você está abatido, o quanto você está cansado, porque em Isaías 40:29 ele diz que ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Jesus nos faz valentes hoje. Jesus espera que eu e você saia daqui com essa palavra em nossos corações, convictos de que é Ele que está lá conosco no momento da caverna, no momento de tribulação, no momento de dificuldade, mas que Ele nos tira de lá. Ele não quer que a gente permaneça naquele lugar. Ele quer que eu e você saia e veja o sol. Meu Deus, como foi grande a minha emoção quando, depois de 22 dias dentro daquele hospital, eu passei por um domingo ali no corredor do hospital para fazer um exame e eu vi aquele sol e eu falei, ai meu Deus, eu quero tanto poder sentir esse sol novamente. Senhor, me dá a oportunidade de sair daqui, de pegar um sol. E enquanto eu estava ali, ainda dentro da caverna, mesmo depois de ter saído daquela dificuldade, daquele hospital, eu continuei usando aquelas coisas que representavam a caverna. Eu continuei com aqueles pensamentos reduzidos, com aquele medo, com aquela crença limitadora. É compreensível? Sim, porque só a gente que passa por um trauma grande sabe como que é o depois. Ainda assim, para eu me libertar, eu precisei abrir mão de tudo aquilo. Então, talvez hoje, em algum momento, em alguma área da sua vida, você ainda esteja usando coisas, ou esteja ali apegado a esses pensamentos, a essas lembranças dessa caverna, desse lugar que te mantém ali em dor, em sofrimento. Mas o Senhor nos convida para abrir mão disso e para sermos valentes nele, para estarmos na linha de frente, para estarmos entre esses 37, entre esses valentes que se destacaram, que foram obedientes, que foram cautelosos, que lutaram com toda a sua força, com toda a sua energia, para não se manter naquele lugar. Amém, meus irmãos? Foi um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Eu espero que, assim como o Senhor falou ao meu coração, através dessa palavra, que Ele fale com cada um de vocês. Ontem, no culto, a gente já começou a ouvir o Senhor falando sobre a caverna de Adulão, sobre Davi. E eu estava receosa porque ontem foi um dia muito corrido com a Laura e eu não tinha dado uma revisada. Eu gosto muito de estar sempre revisando o que eu vou falar. E eu falei, nossa, Deus, o dia foi tão corrido, mas eu vou para esse culto. Quando chegou lá, o Senhor me deu um rascunho maravilhoso. Então, Deus é perfeito, Ele é um Deus de detalhes, Ele é um Deus que nos sonda e que nos conhece todas as nossas limitações. Em nome de Jesus, que nessa manhã você saia daqui crendo que nós somos valentes na presença do Senhor. Amém? Muito obrigada, irmãos. Amém, glória a Deus. Para quem não conhece, a Érica é minha irmã. E essa semana foi uma semana difícil, acredito que para ela também seria aniversário da nossa avó, né? E aí vocês observam a Érica aqui sendo uma bênção. É fruto de oração da dona Francisca, né? É difícil, mas o Senhor nos dá força. Ele dá força no luto.
Ele dá força no diagnóstico. O Senhor é aquele que nos dá força em todo o tempo. Então não desista. Por maior que seja a sua dificuldade, por mais escura que esteja essa caverna, não desista. Eu quero já chamar o Felipe aqui para a gente fazer um momento de louvor, mas dizer para vocês que sim, o Senhor, Ele nos traz para fora. Ele arranja motivos para nos tirar de dentro da caverna escura, né? E glória a Deus pela sua vida, Érica. Quero te honrar como serva do Senhor, viu? Eu te amo, eu vejo Cristo em você, viu? Graças e paz, irmãos. Vamos nos colocar de pé e adorar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque você não vai parar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar, 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 você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Oh, aleluia.
Nós temos um Deus todo-poderoso. Oh, aleluia. Deus me ama. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Declare. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama
Aleluia. Glória a Deus. O Senhor ministrou algo no meu coração e eu quero ser obediente. Existe uma graça do Senhor aqui, nesse lugar, essa manhã. Uma graça de cura. Existe um óleo de favor que está sendo derramado e liberado sobre todos nós que precisamos de alguma cura aqui nessa manhã. Se você foi alcançado por essa palavra, Amanda, eu estou dentro dessa caverna. Ai, Amanda, até que eu consegui sair, mas eu ainda estou paramentada, como a Érica disse. Eu ainda estou com a minha armadura. Eu gostaria de convidar você aqui na frente. Gostaria de convidar os intercessores também, para que nós possamos fazer uma oração por você aqui neste lugar. Para que nós possamos sair daqui nessa manhã curados. Se você crê, se você recebe essa palavra, se você se identificou com essas ferramentas, se você acha que ela foi para você nessa manhã, pode vir. O Senhor, Ele continua movendo aqui. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Edson, Pastor Altair. Glória a Deus. Trabalhando aqui neste momento, para que cadeias possam ser quebradas, depressões quebradas, ansiedades quebradas, desilusões, vidas restauradas e corações cheios da presença do Senhor. Oh Deus poderoso e amado, nós estamos, ó Pai amado, diante de Ti, ó Pai, nessa hora, Senhor, e nós queremos, ó Pai, apresentar cada vida aqui, ó Pai, neste lugar, Senhor, que teve, ó Pai amado, a coragem, que teve a atitude, meu Deus, e de estar, Senhor amado, aqui, ó Pai amado, diante de Ti, Pai. Ah, Senhor amado, a Tua palavra é verdadeira e fiel, Senhor, e aqueles que estão com o coração abertos, ó Pai querido, e os ouvidos atentos a Ti, ó Deus, Tu, Senhor amado, com a Tua infinita graça e misericórdia, ah, Senhor amado, faz, ó Pai amado, a diferença na vida dessas pessoas. Neste momento, Deus, nós oramos, ó Pai querido e soberano, e Te pedimos, Espírito Santo, vai trabalhando nessa hora, ah, Senhor, vai curando, Deus, vai tirando, Senhor amado, toda a ansiedade, Pai, toda a tristeza, Senhor amado, do coração, ó Pai, todo o medo, Senhor, toda a incerteza, ó Pai, toda a angústia, Senhor amado, ah, vai, Senhor amado, nessa hora, dando, ó Pai amado, visão, Senhor amado, de um futuro, ó Pai, de um futuro, Senhor amado, cheio da Tua graça, da Tua presença, da Tua unção, Senhor. Nós, ó Pai, Te pedimos, Senhor amado, dê, Senhor, autoridade, ó Pai, a essas vidas, Senhor querido e soberano, para repreender, Senhor amado, todo laço, toda seta diabólica, Senhor, toda cadeia, nós repreendemos em Teu nome, porque em Teu nome há poder. Oh, Deus amado e soberano, Senhor, nós estamos diante de Ti, Senhor, porque nós cremos, ó Pai amado, que só Tu, Senhor amado, pode mudar, Senhor amado, a direção das nossas vidas, Senhor. Espírito Santo de Deus, muda atitudes nessa hora, Senhor, muda pensamentos, ó Deus, Senhor amado, que eles possam
possam, ó Deus, enxergar, Senhor amado, com os teus olhos espirituais, Senhor. Olhos, ó Pai amado, que não vacilam, Senhor, e que possam caminhar com os teus pés, ó Pai amado, pés, Pai querido, que estão, ó Pai, firmados na rocha. Em nome de Jesus, nós abençoamos, ó Pai, cada vida nessa hora, Senhor. E declaramos, ó Pai querido e soberano, sobre eles, ó Pai amado, um novo amanhã, Senhor amado. Oh Deus, Deus me ama, e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama, e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia. Amém, queridos. Que você possa sair deste lugar hoje com uma nova visão, porque o Senhor tem um novo tempo para cada um que decide que essa vida que eu estou vivendo, que você está vivendo, se você tiver uma atitude, querer mudança na sua vida, o Senhor, Ele pode mudar e Ele pode transformar, e Ele pode mudar a direção. Muitas vezes nós estamos, assim como eu ministrei esses dias e falei, às vezes nós estamos caminhando, colocamos o caminho onde queremos chegar no GPS, mas por descuido nós entramos em vias erradas, e Ele começa a recalcular ali a rota e querer trazer você de volta para o caminho certo. O Senhor hoje faz esse convite. Nunca é tarde para recalcular as rotas das nossas vidas e recomeçar novamente. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Você pode se assentar aí. Nós já estamos finalizando. Pode se assentar, mas antes de finalizar, eu gostaria de convidar os aniversariantes. É do mês de setembro, né? Os aniversariantes, mês de setembro. Quem fez aniversário aí, setembro? Casamento. A irmã da Hilton, Robson, a Gi, Maria Márcia. Quem mais? Tem aí? Tem mais gente aí? Cadê o secretário? Vai entregar aqui a lembrancinha. São só esses esse mês? Então nós vamos cantar o parabéns. Cantar o parabéns, né? Amém? Vamos cantar o parabéns para eles? Vamos lá? Parabéns pra você. Não, deixa assim. Hey! Muitas felicidades. Agora vai. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Os aniversariantes nada. Então como é que é? É bênção. É glória. Pra setembro. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Amém, queridos? Só para finalizar aqui, aviso muito importante, no próximo domingo, nós não teremos a EBD, tá? Então, os irmãos que já estão aqui, amém? Ó, não terminou o culto ainda não. Vou esperar. Amém? Então, tá bom. Para terminar o culto, vocês conversam. Ó, próximo domingo, nós não teremos a EBD, tá? Então, você já sabe que próximo domingo aí você tem uma folguinha.
Hoje nós temos um trabalho muito importante, muito especial, que vai ser aí o Grande Banquete. É um musical voltado a missões, culto às 8 horas. Chega um pouquinho mais cedo, tá? Venha mais cedo aí, chegue 5h20, 5h30, para você arrumar seu lugarzinho, estacionar seu carro, e entrar aqui e ficar bem à vontade dentro da casa do Senhor. Tá? Então nós temos esse trabalho, é um musical que está sendo preparado há algum tempo já, 40 minutos de musical. A gente estava finalizando algumas coisas, fui comprar uns negócios, né? Eu falei para o Lovene, eu quero ser figurante hoje à noite, porque eles vão comer bastante hoje aqui na mesa. Acho que eu vou arrumar um lugarzinho, vou ficar escondido aqui, sentado. Tipo árvore, né, na peça. De vez em quando dá uma beliscadinha. Tá bom? Mas não falte, tá, queridos? Vá para casa agora. Se você for fazer um churrasco, me convide, que eu ainda não tenho em casa para almoçar. E mais 6 horas estejam aqui. Tá bom? Isso, muito bem. Tá vendo? Todo pastor tem uma Maria, né, Loviane? Tem uma ali falando. A oferta, queridos. Hoje é oferta de missões. Então, traga uma oferta especial. A sua igreja não tem costume de tirar ofertas em todos os cultos. Você sabe bem disso. Nós só tiramos ofertas no dia de domingo à noite. Mas hoje é uma ocasião especial. Tá? Eu contei essa semana no grupo dos pastores, só a Jamir, de missionários fora do país, tem 70 missionários. Né? E essa oferta depende de mim e de você, para que eles possam se manter. Às vezes, eu não sei quem comentou aqui no domingo, R$5, você fala, mas R$5. Mas às vezes a gente manda oferta lá para o Maranhão, que a gente sustenta aqui, a igreja sustenta 3 missionários. E tem um lá no Maranhão, lá na tribo dos índios lá, vive lá dentro, que é o pastor Brito. Às vezes R$100 que a gente manda para lá faz muita diferença. Tem uma missionária também do Paraguai, às vezes a gente manda 100, R$130. A gente que eu falo a igreja, né? E ela fala que aquele valor deu para fazer tanta coisa. Então, assim, juntando, né, 10 aqui, 10 ali, 100, 1.000, 500, né? Que Deus colocar no seu coração, a obra aí vai ser feita. Você fala, pô, mas eu não faço missões. Mas se você ofertar na casa do Senhor, com esse intuito, você está fazendo missão também. Amém? Então, traga sua oferta especial aí. Pastor, não tenho o dinheiro hoje, eu não tenho um Pix, mas você tem um cartão de crédito? Tem? Passa na maquininha, a igreja tem maquininha aí. Passa 10.000 parcelado em uma vez, 2 vezes, né? Passa 20, o que Deus tocar no seu coração. Amém, queridos? Deus abençoe a todos, até mais tarde. Estamos terminados.